Graça e paz, amados e amadas, estamos em Números capítulo 33 e aqui nós vamos ver a peregrinação desde que o povo de Israel saiu ali do Egito e agora eles estão prestes a entrar em Canaã. E nós vamos ver também as regras, como foi a questão da partilha, de dividir a terra de Canaã entre as tribos. Então veja o que diz aqui para nós no versículo 1. Estas são as etapas que os filhos de Israel caminharam, desde que eles saíram lá do Egito, organizados de acordo com seus esquadrões. Lembra que eles eram 12 tribos, então tinha 12 esquadrões, sobre a liderança de Moisés e Arão. E aqui Moisés registrou toda a jornada e todos os lugares que eles pararam e partiram, segundo as orientações expressas do Senhor. Então aqui vai ser citado o que? Desde o momento que eles saíram ali do Egito, daquele momento que o Senhor já tinha dado todas aquelas pragas ao Egito, e eles saíram quando de lá? No 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao dia da Páscoa. Então eles comemoraram a Páscoa, que significa a morte do Cordeiro. Colocaram, lembra, o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das portas, e ali eles saíram do Egito. Após isso, todos os filhos dos egípcios primogênitos morreram, porém, dos israelitas, aonde havia o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, o primogênito foi salvo. E eles saíram de forma gloriosa do Egito, né? Depois vai comentando cada parada que eles fizeram, paradas e saídas. Quando nós lemos um texto desse, a gente vê assim, chegou no deserto tal e partiu do deserto tal, saiu do lugar, foi para outro. Para nós parece que não tem muito significado, né? Mas imagine para eles, para os filhos deles lerem, quantos significados tem isso. Recentemente eu estive no local onde eu morei e na casa quando eu era criança e adolescente. Fiquei parada ali em frente daquela casa, andei naquela rua. Quantos significados, quantas recordações, quantas experiências, quantos aprendizados vieram ao meu coração. Então, o Senhor, Ele nos deu memória para que nós também possamos lembrar. E aqui tem esse registro para se tornar um memorial. Agora, o que acontece? Muitas vezes, por nós termos um cérebro, uma mente que caiu, que o pecado entrou nela, então ela se tornou muito temerosa, com muitos medos. E aí, quando nós recordamos as coisas, muitas vezes estão sempre pontas de dor e pontas de medo. Mas aqui, ao ler toda essa passagem, aonde eles pararam, de onde eles saíram, nós vemos o que? Eles estavam no deserto. Quem no deserto consegue sobreviver 40 anos? Somente o Senhor pode dar esse suporte. Hoje, o nosso deserto é a nossa peregrinação aqui nessa terra. E nós estamos sabendo onde paramos e de onde saímos? Muitas vezes a gente entra naquele fluxo de deixa a vida me levar. Aqui o Senhor está deixando claro os marcos de onde para e onde sai. De um lado, ele fala que eles pararam também em Mara. Mara significa águas amargas. Vão ter momentos que nós vamos estar em águas amargas, mas tem outros momentos também que nós vamos estar aonde? Nós vamos estar perto de palmeiras, perto de águas, e aqui eles estavam no deserto, mas eles tinham uma água que saía da rocha. Então nós hoje, se nós não bebemos dessa água que sai da rocha, fica difícil a nossa peregrinação aqui nessa terra. Mas mais do que isso, o que eu quero tocar com vocês, vocês colocam na presença do Senhor aonde estão e para onde desejam ir? Ou simplesmente deixam as coisas acontecer?
para ver como que vai dar no fluxo da vida. O Senhor nos deu corpo, alma. Dentro da nossa alma nós temos a nossa mente, a nossa emoção e a nossa vontade. Com ela nós contactamos o mundo também espiritual por meio do espírito e também contactamos o mundo material, as emoções, porque é por meio dela que nós nos relacionamos. Então, nós temos que apresentar ao Senhor. Tem até um ditado que diz: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, qual o propósito que você tem colocado no teu coração para caminhar? Nós temos que caminhar por propósito. Não é simplesmente ter um objetivo, é caminhar por propósito. Quando eu caminho por propósito, tudo que eu faço tem uma relação, tem uma meta com aquilo que está fortemente no meu coração, que é o meu propósito. Então, qual o seu propósito hoje aqui nessa caminhada? Dentro do seu propósito, as suas paradas e as suas saídas, de qualquer lugar que você esteja, elas terão o quê? Um significado maior, porque elas vão estar olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Então, quando eu leio essa passagem, que para mim, hoje, no século 21, não tem tanto significado os nomes, as regiões, mas tem significado sim. A mão de Deus sobre esse povo, 40 anos ali, suprindo eles, e em cada parada aqui, o Senhor estava ensinando algo para eles, estava ensinando a depender deles. Também estava o quê? Constituindo neles uma nova constituição, que agora era a constituição do reino. Eles saíram ali do Egito, aonde havia deuses e mais deuses, e eles saíram de uma posição de escravo. E agora, durante esses anos, o Senhor estava mostrando que Ele era o único Deus e que havia uma nova legislação para se comunicar com Deus. Então, o Senhor estava mudando eles, tanto na forma de pensar, tanto na sua alimentação, na sua adoração e na sua dependência. Então, lembre-se, a tua jornada, ela tem por objetivo o quê? Transformar o seu viver. Transformar a sua maneira de ver a vida. E não é simplesmente para te tornar amargo, pelo contrário, é para te tornar vitorioso em Cristo Jesus. Não importa como começamos, mas como vamos terminar. Eles estão terminando aqui, entrando na terra de Canaã. Muitas vezes nós olhamos para o nosso passado e muitas vezes ficamos tristes por onde andamos. Mas hoje é a hora, hoje é o momento. Se você ainda está olhando muito para trás, tome hoje a posição. Olhe para o aqui e agora e veja o quanto Deus te guardou. Deus nos guardou. Então aproveite o dia que se chama hoje e começa a ter uma caminhada com o Senhor mais de intimidade e não só de interação. Interação é fácil, eu fico um pouquinho na presença do Senhor, saio, mas intimidade é sentar na mesa com o Senhor. Sabe que eu pude perceber na minha experiência que muitas vezes eu era aquela mulher cananeia que estava abaixo da mesa esperando as migalhas caírem da mesa. Hoje eu percebo que o Senhor tem me chamado e sempre me chamou, mas eu estava com os olhos vendados, que eu posso sentar à mesa com o Senhor. E hoje Ele me chama o quê? Também de amiga, de irmã, entendeu? Porque quando nós estamos ali lá embaixo como servas, o servo não tem direito de saber o que está acontecendo à mesa, mas o Senhor nos chama à mesa para nós termos comunhão e saber o que está acontecendo. Então, quando eu olho todas as passagens que o povo de Israel passou, eu comecei a avaliar todas as minhas saídas e entradas pela vida, por ciclos da vida. E hoje eu vejo o quanto teve de aprendizado na presença do Senhor, o quanto teve de maturidade ganha em Cristo Jesus. Ou eu olho para o meu passado com dó de mim, vendo tudo que eu passei que foi difícil, ou eu olho com vitimismo, ou eu olho com coitadismo, ou eu olho com olhos de aprendizados.
E o que fazer com esses aprendizados? Vem por meio dele mais maturidade e um viver em vida em abundância. O Senhor sempre nos prometeu vida em abundância. Mas você vive essa vida em abundância? Eu vivo. Se nós não pegarmos todas as experiências do passado e permitir elas ser lapidadas na presença de Deus, nós vamos viver uma vida cheia de reclamação e angústia. Então vamos olhar para essa passagem e nos colocar nela. Lembre das suas entradas e partidas. Lembra como Deus guardou o povo. Deus era a coluna de aquela nuvem que não deixava o sol arder neles, e também era a coluna de fogo para aquecer e para evitar que os inimigos se aproximassem deles. O Senhor era o maná, o Senhor era a água da rocha, o Senhor era a proteção deles. Então hoje, o Senhor é tudo isso para você também. Tudo que você sente, o Senhor é. Quer você esteja entrando, quer você esteja saindo. Agora, a partir do versículo 50 ao 56, o Senhor vai estar falando a respeito que eles vão entrar agora na terra de Canaã, né? E eu me pergunto, Senhor, eu já me perguntei isso, não sei se você já fez essa pergunta a você. E até há pouco tempo eu não tinha essa resposta. Mediante meditar na palavra, ler a palavra com mais profundidade, que o Senhor foi me revelando. Falei, Senhor, por que o Senhor deu a terra de Canaã para eles e não outra terra? Tinha tanta terra que não era habitada nessa época, e o Senhor deu uma terra onde havia povos morando ali. Eu não entendia muito bem, mas sabe que Canaã era uma das terras mais idólatras. Canaã era uma terra onde havia mais pessoas que buscavam outros deuses, que sacrificavam inclusive seus filhos para esses deuses. Era uma terra que realmente tinha se pervertido. Por isso que aqui era uma forma do Senhor estar eliminando esse povo para que o reino de Deus pudesse entrar aqui. Então aí eu pude entender que também eles iam entrar em Canaã, mas eles tinham ali uma meta de estabelecer o reino de Deus naquele ambiente. Hoje nós estamos nesse mundo e o Senhor fala o quê? Para a gente trazer o reino de Deus, para ser feita a vontade do Senhor, como ela é feita no céu, ser feita aqui na terra. E qual a primeira terra que o Senhor quer conquistar? A terra do nosso coração. A primeira terra que o Senhor quer realmente dominar hoje é o teu coração. Então, a primeira Canaã que o Senhor tem que dominar hoje é o teu coração. E aqui diz assim, para eles expulsarem todos aqueles idólatras, para tirarem todas as estátuas, demolirem todos os altares, todas aquelas coisas que tomam o lugar do Senhor. Aqui ele está falando para destruir e para depois tomar posse da terra de Canaã. Aí depois vai haver a divisão por meio de sorteios, a tribo maior vai receber terra maior. E olha o que diz no versículo 55. Contudo, é aquele mas, se não expulsares de diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixarem dentre eles se tornarão como farpas em vossos olhos e aguilhões nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitardes. Então farei convosco o mesmo que planejo fazer com eles. Olha só, o Senhor está dizendo, se vocês não expulsarem esse povo na terra, sabe o que eles vão ser depois? Farpas em seus olhos. Gente, entra um cisquinho no nosso olho, como incomoda, a gente não consegue ficar em paz. E aqui fala que serão aguilhões nas suas costas. Então, veja, quando o nosso coração, ele começa a colocar coisas que não são o Senhor. Oh, Senhor Jesus, isso são farpas nos nossos olhos. Então, vamos corrigir hoje a rota do nosso coração, que a nossa primeira Canaã é a terra que o Senhor aqui nos deu. Então, que nós possamos apresentar o nosso coração e ver no que estamos arraigados e deixar ir.
deixar ir, e só permanecer o Senhor. Isso é um processo. Se você olhar para o seu coração e ver muita coisa que desagrada o Senhor, simplesmente ora e fala: Senhor, eu me posiciono hoje na tua presença, e toma a decisão de olhar para ti. Senhor, tu sabes da minha imperfeição, o Senhor sabe, mas o Senhor sabe também do desejo do meu coração. Então eu me posiciono pela sua causa. Saiba, nós não somos perfeitos, nós vamos continuar a sermos pecadores, mas o Senhor, acima de tudo, Ele olha para a intenção que há no nosso coração. E se você errar, se você pecar, mas ali você tem buscado o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, o Senhor sabe do desejo que você o ama e querer andar na presença dEle. Então isso não vai ter grande significado para o Senhor. Mas o importante é que nós confessemos e logo levantemos e estejamos na presença do Senhor. Não importa quantas vezes a gente caia, mas levante muito rápido para a presença do Pai. Glória a Deus. Jesus é o nosso Senhor.